Que bom estarmos juntos e poder compartilhar a palavra, poder estar aqui adorando ao Senhor, aquele que é vivo e reina para sempre, Jesus. Fica aí. Eu quero ler um texto, começar lendo um texto da Bíblia lá em 1 Samuel. Como é um texto longo, nós vamos tentar trazer algumas verdades dali. Então a gente vai ler uma porção e a outra porção a gente vai, na medida que vai falando, a gente vai lendo anteriormente, ok? Em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 37 ao 50. Davi concluiu: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Com sua funda na mão, aproximou-se do filisteu, e enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, aproximava-se de Davi. Ele olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. Ele disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Invocando os seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, dizendo: venha aqui, e darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do alforje, arremessou-a com uma funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. E ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre cuida de nós, o Senhor está sempre ao nosso lado, o Senhor está sempre nas nossas pelejas, nas nossas lutas, em nossos desafios, o Senhor está sempre cuidando, nos protegendo. O Senhor é aquele que vai na frente, endireitando tudo que está torto, mas o Senhor é aquele que também nos protege, o Senhor vem ao nosso lado, o Senhor está sobre nós. O Senhor está sempre presente, Senhor, e nós sabemos que o Senhor está presente nesse lugar também. Nós te louvamos, nós te bendizemos por estarmos juntos aqui, em nome de Jesus, e juntos dizemos amém, amém e amém. Você que está online, você que está aí também ouvindo, com certeza Deus vai falar com você. Aliás, Deus vai continuar falando com você, porque desde o começo nós percebemos a presença de Deus, e vamos aqui continuar compartilhando a palavra. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando de um tempo não muito longo, quando eu era menino. Eu tinha por aí 12 anos, jogando futebol com os amigos, e quando terminou o jogo, nós estávamos andando numa rua, todos cansados, aquela coisa toda de menino, e quando nós passamos uma rua, tinha o muro era abaixo de uma casa, e lá tinha um pé de goiaba, e estava cheio de goiaba. E nós olhamos um para o outro e falamos: vamos pegar essas goiabas?
está abarrotado, tinha algumas que já tinham caído, e o muro era baixo, então a gente foi lá, pulou o muro. Gente, eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso na casa de ninguém, mas eu era um menino ainda, não conhecia Jesus também, então vamos lá pegar algumas goiabas, vamos fazer um favor de ajudar a diminuir o excesso que tinha ali de fruta. Mas quando a gente começou a pegar, né, puxamos a blusa e começamos a colocar as goiabas, de repente, do muro baixo, quer dizer, do lado de fora, veio um cachorrinho desse tamanho, e parece que vem em câmera lenta, sabe? Aquela coisa, vem assim meio... E a gente já foi soltando a goiaba, falou, nós não vamos pegar nada, mas o cachorro vinha do lado de fora para dentro, então nós não tínhamos para onde fugir. O que a gente faz numa hora dessa? Alguém gritou, corre! E nós corremos mais para dentro do quintal ainda, só que no quintal, no fundo do quintal, tinha um muro de 2 metros, 2 metros e meio, nós meninos olhando aquilo, e a gente pulou e subiu e conseguiu alcançar o muro e chegamos lá em cima. O coração acelerado, as goiabas lá embaixo, e o cachorro tentando pular para pegar a gente. Nesse momento, quando eu comecei a me acalmar, eu comecei a pensar, e olhando para o muro, olhando para o cachorro, eu falei, como é que a gente conseguiu chegar aqui? Olhando o muro muito alto, nós meninos ainda, como nós conseguimos chegar naquele momento, ali, naquela situação? A adrenalina, com certeza, contribuiu. E ali eu aprendi uma coisa, que é sobre isso que nós queremos falar. Semana passada nós tivemos aqui, nosso pastor de campus, Rafa Bittencourt, trazendo uma palavra sobre é tempo de florescer. E eu gostaria de falar algo sobre florescer, mas de uma forma diferente, florescendo através dos desafios. Eu descobri uma coisa, que existem potenciais em nós, existem dons em nós, que quando nós estamos numa situação de pressão, quando nós estamos numa situação de desafios, esses potenciais começam a se manifestar. Você tem potencial, você tem dons dentro de você, você pode ir mais longe do que você está indo, você pode pular. Davi diz assim, com meu Deus eu salto muralhas. E esse potencial a gente descobre, muitas vezes, quando vem os desafios. Agora, é claro que não precisa vir desafio para a gente poder, né, não precisa ser colocado um cachorro grande para a gente poder descobrir isso. Deus, muitas vezes, Ele começa a falar conosco, Ele começa a trabalhar no nosso coração, Ele começa a trazer algumas coisas, dizer, você tem valor. Então, o potencial dentro de você, ele precisa também ser descoberto, para depois ser desenvolvido. Na medida que você vai descobrindo esse potencial que está em você, você começa então a crescer nisso, você começa a desenvolver esse potencial. Então, em nome de Jesus, o potencial que há na sua vida, vai para outro nível. Deus vai começar a fazer você crescer nesse potencial, e você vai poder conquistar tudo que Ele tem para você. Desenvolva esse potencial antes de encarar seus desafios. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero falar, enxergue seu potencial em meio aos desafios. Davi era muito habilidoso com uma funda. Aliás, era comum os pastores, na época, eles usavam uma vara, um cajado e uma funda. E uma das coisas que a funda fazia, que era como se fosse um estilingue para nós, né? Embora não, diferente, ele colocava uma pedra e ele começava a girar e soltava ela e acertava. A gente vê aqui no texto que Davi derrubou Golias com uma pedra e uma funda. É interessante porque Golias estava com um capacete na cabeça e ele acertou a testa. Exatamente o único local que estava aberto foi acertado. Então assim a gente vê que a gente pode pensar assim, Deus operou algo tremendo e Davi simplesmente lançou a funda.
Então podíamos pensar assim, Davi pegou a funda, fez isso e jogou, seja o que Deus quiser. Não foi dessa forma. Davi era habilidoso, Davi treinava, Davi pegou o potencial que ele tinha e começou a desenvolver. Na Bíblia mostra algumas coisas interessantes sobre isso. Em Juízes, no capítulo 20, versículo 15, 16, diz assim: Naquele dia os benjamitas mobilizaram 26 mil homens armados de espadas que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Entre todos esses soldados havia 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra em um fio de cabelo sem errar. Que tremendo! Eles eram canhotos. E aí eu me identifico. E eles jogavam a funda e acertavam o cabelo, o fio de cabelo. Aí já não me identifico tanto. Mas, sem errar, que pontaria. Então foi uma ação de Deus, sim, mas ao mesmo tempo foi uma habilidade, um potencial desenvolvido. Quando você associa o potencial que tem dentro de você e desenvolve ele, você cresce nele, Deus te leva para outro nível. Você começa a derrubar gigantes. Deus começa a te usar para fazer coisas incríveis e inspirar outros a estar desenvolvendo também seu potencial. A funda chegou a ser usada como instrumentos de guerra. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, versículo 13 e 14, diz que o exército era formado por uma elite de 307.500 homens, preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Uzias providenciou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e funda de atirar pedras. Fazia parte do armamento do exército. Então haviam muitos atiradores de funda. Então a gente vê aqui, dentro desse contexto, o que Davi faz, como um bom atirador de funda. Ele fala que vai para a guerra, ele vai lá para enfrentar Golias, e ele usa as armas que ele tem, ele usa o potencial que ele tem. Então ele vai, a Bíblia fala em 1 Samuel 17:40, que ele vai, pega o cajado dele, ele escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, e isso no seu alforje ele passou, e com a sua funda na mão, ele aproximou-se do filisteu. Ele pegou aquilo que era um potencial dele, e aplicou para vencer o desafio que ele estava passando. Às vezes a gente está olhando e tentando, passando por algum desafio e tentando olhar para fora e ver como é que eu vou sair disso. E Deus fala assim: está aí dentro o potencial, está aí dentro a sua habilidade, está aí dentro, procura, você vai achar. Pega isso que você tem, e isso vai começar a crescer dentro de você, e você vai encontrar a resposta para isso. É interessante aqui algumas coisas. Como um bom lançador de fundas, Davi primeiro escolheu 5 pedras lisas do riacho. Por quê? Por que pedras lisas? Porque as pedras lisas acertam o alvo mais facilmente. As pontiagudas se desviam do alvo. As pedras lisas são encontradas no riacho, porque são lapidadas na medida que se chocam. Elas vão se chocando e vão tirando as pontas, e aí elas vão ficando lisas. As pontiagudas são encontradas em lugares solitários. Pedras lisas servem para derrubar gigantes. Pedro, numa revelação clara sobre a palavra, ele diz em 1 Pedro 2, versículo 4 e 5, à medida que se aproxima dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pedro está dizendo que Jesus é a pedra principal, mas que nós somos pedras vivas. Somos pedras vivas.
Para se construir um edifício com pedras vivas, é necessário estar uma próxima da outra, uma encaixando na outra. É importante as pontas serem tiradas. As pedras vivas, se são vivas, elas falam. Então alguém, por exemplo, um pedreiro construindo um muro, ele vai lá e coloca o tijolo, às vezes precisa quebrar um para colocar melhor, encaixar. Mas pedra viva, imagina estando construída, Jesus fala assim: ô pedra, fica ali. Mas logo por que não ele? Eu quero ficar ali. Não, mas o seu lugar é aqui. E quando a gente ouve e obedece, as pontas começam a ser tiradas, e Deus começa a trabalhar em nós, e Deus começa a construir um edifício através das nossas vidas, como igreja. Então ser pedra viva é algo tremendo, é um desafio, mas é o que Deus tem para nós. A Bíblia fala em Provérbios 27, versículo 17, que como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Nós somos afiados através dos relacionamentos. Nós somos desafiados a crescer através do estar junto. Porque sempre nós vamos conviver com pessoas muito diferentes de nós. E pessoas que têm algumas pontas que talvez nos incomodem, mas vai fazer parte do processo do nosso crescimento também. E Deus, Ele trabalha dessa forma sobre a vida da igreja, porque o ideal é que o potencial de uma pessoa cresça, junto com sua habilidade de relacionamento. Então entendemos que nós temos potencial, mas nós precisamos nos relacionar. É interessante, porque na vida eu conheci muitas pessoas que tinham grandes habilidades, mas não conseguiam trabalhar em equipe. Por isso Deus nos coloca junto na igreja, porque a igreja é o lugar das pedras serem lapidadas. A igreja é o riacho. A igreja é o lugar onde a gente começa a conviver. E a água do Espírito Santo vai trabalhando, vai forçando para que as pedras se encontrem e possam ser trabalhadas, possam ser lapidadas. A segunda coisa que eu vejo, a primeira, então, nós falamos sobre enxergar seu potencial em meio aos desafios. A segunda, enxergue o verdadeiro inimigo por trás de seus desafios. Efésios 6, versículo 10 ao 12 diz assim: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Na pandemia, nós tivemos um inimigo invisível chamado Covid. A gente nunca sabia onde estava, mas a gente estava sempre buscando ficar protegido. Tínhamos sempre que estar com máscara, um álcool gel, tudo que precisava para nos defender. Então chegou a vacina que ajudou o combate, ou ajudou a enfrentá-lo, esse inimigo invisível. Paulo está dizendo nessa carta que nós também temos um inimigo invisível, e ele é espiritual. E Paulo está dizendo então que nós devemos nos vestir da armadura de Deus. Assim como colocávamos máscara para nos defender do inimigo invisível, Paulo diz que nós devemos nos vestir de uma armadura, para estar firme com ela, para que a gente possa nos defender, ou proteger, ou combater também esse inimigo invisível. É olhar o que está por trás daquele desafio que estamos passando. O Espírito Santo é a nossa proteção e nos ajuda em cada circunstância a enxergar e combater esse inimigo. Ele é aquele que realmente guarda-nos de toda e qualquer situação. Jesus, em João 10, versículo 10, ele disse isso também: o ladrão, ele vem apenas para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim, Jesus está dizendo, eu vim
para que você tenha vida e vida abundante. Eu vim para que você floresça diante dos desafios. Eu vim para que você encare toda e qualquer adversidade. E saiba que o inimigo, ele já caiu, porque você está protegido através do Espírito Santo. Aleluia. Então, assim como Jesus identificou esse inimigo durante sua trajetória na terra, mas deixou claro que a vinda dele iria nos levar a ter uma vida abundante, uma vida que floresce. Em 1 Samuel 17, versículo 26 diz: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O exército do Deus vivo naquele momento estava com medo. O medo havia imobilizado todo o exército. Você lê toda a história, você vai ver que durante 40 dias, Golias, manhã e tarde, falava para eles: não tem um homem aí para me enfrentar? E durante 40 dias eles ouviram isso e ficaram imobilizados, ficaram com medo. A Bíblia diz que o medo produz tormento, mas o amor lança fora todo medo. O amor de Deus, ele joga fora todo medo. Tudo aquilo que tenta assolar nossa vida, ou tenta nos imobilizar, o amor de Deus, ele vem e enche o nosso coração. Ele faz esse medo, a gente, mesmo encarando a situação, mesmo encarando o medo, a gente começa a acreditar que ele está conosco. Davi disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não é porque ele era um homem poderoso, mas por causa da companhia. Ele disse: porque tu está comigo. Então enfrentar desafios não tem a ver apenas com a situação, mas com a companhia que você está. Aquele que está andando com você. Certamente que a bondade, ele diz assim, e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Portanto, a forma como você enxerga seu desafio definirá o resultado. Nas lutas comuns de boxe, por exemplo, ou algumas lutas aí que tem, quando os dois adversários se encaram, um fica olhando para o outro fixo, firme, porque ele sabe que se ele der uma olhada, baixar a cabeça um pouquinho, o outro cresce. O outro fala: ele vai perder a luta, ele está com medo de mim. Então a luta muitas vezes é ganha apenas aqui. A pessoa já vai para o ringue pensando: eu vou apanhar esse cara, e acaba apanhando. Quando nós entendemos a quem servimos, a quem amamos, de quem nós fazemos parte, e o inimigo quer, diante de um desafio, te encarar, sabe o que vai acontecer? Você tem um irmão mais velho, e esse irmão mais velho vai encarar o inimigo e falar: o que você está querendo com ele? O que você está querendo com ele? Eu tenho que contar isso. Eu tinha um irmão mais velho, que era bem maior que eu. Então na escola, no dia a dia, eu era assim, chegava e... tem irmão mais velho, não quero saber. Meu irmão aprendeu a cuidar dos mais novos. Assim era a história que meu pai sempre falava: os mais velhos cuidam dos mais novos. E eu lembro uma vez que um menino chegou e falou: eu não gosto de você. Eu falei: é? Problema teu. Eu não tinha medo de ninguém, porque eu tinha um irmão mais velho. E ele falou assim: olha, aquilo que você falou para mim, eu vou te pegar lá fora. Eu falei: ok. Só que no intervalo da aula, meu irmão grandão falou para mim: o que eu fiquei sabendo aí que alguém está querendo te bater? Eu falei: é, está querendo. Não, pode deixar comigo, meu irmão falou. Eu falei: estou bem. Quando terminou a aula, fomos para fora. O menino foi para cima de mim e eu já assim todo seguro. Meu irmão do meu lado. Eu falei assim: bom, estou seguro, estou firme. Aí meu irmão olhou para ele e falou assim: ah, esse aí você aguenta. Só que ele falou isso para ele, olhando para ele, e eu olhando para o meu irmão. Só eu vi uma mão vindo
eu vi uns raios, umas coisas e tuf no chão. Esse irmão mais velho pode falhar, mas o irmão verdadeiro, Jesus, ele não falha com você. Ele não falha, ele não falha. Eu falei, eu preciso parar de confiar nesse para confiar naquele. Então a forma de você enxergar seu desafio definirá o resultado. Existem desafios que tentam nos escravizar. Ficamos muito tempo presos nele, tornando-se o assunto principal das nossas conversas. Pedro diz que naquilo que nós somos dominados, nos tornamos escravos. Aquilo que falamos mais é aquilo que muitas vezes nosso coração está temendo. Então nós temos que pensar que Deus quer renovar a nossa forma de falar as coisas, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de crer nas coisas. Ele quer remover. Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós olhamos o desafio, aqui no caso Davi estava olhando o desafio de uma forma diferente. Por quê? Porque ele não ficou 40 dias ouvindo Golias, ele ficou na casa, ele ficou em Belém, adorando a Deus e cuidando do rebanho. Sabe o que ele estava fazendo em Belém? A palavra Belém é casa de pão. Enquanto ele estava lá, se alimentando de pão e adorando a Deus, ele estava se fortalecendo, se preparando para derrubar gigantes. Quando nós estamos repetindo aquilo que Deus está falando, crendo naquilo que nós estamos ouvindo pela palavra, a gente vai se fortalecendo, a gente vai recebendo de Deus toda a capacidade para estar vencendo, encarando toda e qualquer situação, porque você nasceu para ser livre. Eu vou repetir, você nasceu para ser livre. Você que está conectado, você nasceu para ser livre. Não deixe que nenhuma mentira possa prender você, porque a verdade de Deus, ela liberta, ela restaura, ela transforma, ela dá vida, ela te faz ir além do que você pode imaginar. Aleluia. A terceira coisa que eu gostaria de falar: enxergue Deus através de seus desafios. Em 1 Samuel 17, versículo 37, diz assim: Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Davi conseguiu convencer um rei que ele era a pessoa para derrubar um leão, porque ele já tinha derrubar Golias, porque ele já tinha derrubado um leão e um urso. A experiência anterior serve como um trampolim e te leva a outro nível. A palavra diz que é de fé em fé, de glória em glória. Talvez você não está no lugar que você imaginou que estaria, mas você também não está no lugar que você começou. Você já avançou. E se você já avançou, e se você já chegou onde você chegou, é porque Deus cuidou de você, porque você deu passos de fé e as coisas começaram a acontecer. E se você chegou até aqui, você pode chegar até lá, porque o mesmo Deus que trouxe você até aqui, Ele vai te levar até lá. O que você precisa fazer é confiar naquilo que você já tem. Eu cheguei até aqui, já combati, eu vou conseguir vencer essa também. E Davi, então, ele entendendo isso, ele fala: eu derrubei, não eu, mas a força do Senhor em mim, derrubou um leão, derrubou um urso, e vai derrubar esse Golias também. Paulo diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Às vezes a sociedade diz assim: tudo eu posso. Não, nós não podemos todas as coisas, nós temos limites, mas em Cristo Jesus tudo podemos. Então quando Paulo diz tudo eu posso, parece arrogância, mas quando ele diz naquele que me fortalece, é dependência. Deus nos traz para dependência. Então você pode repetir isso: tudo eu posso naquele que me fortalece. Fala agora com mais convicção. Aleluia. Você vai sair derrubando os gigantes que têm se levantado na sua vida.
você vai sair derrubando os gigantes que tem na sua vida, os desafios que vieram sobre a tua vida. Os gigantes que se levantaram, eles se levantaram para cair. Se levantaram para cair. Davi, quando joga a funda e pega na testa, quando acontece o impacto de uma pedrada, qual é a tendência? Cair para trás. Mas a Bíblia diz que o gigante caiu para frente, prostrado. Porque aquela pedra foi junto com algo poderoso. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Qual foi uma das principais razões? Ouça isso, isso é extremamente importante dentro do contexto de derrubar gigantes. Qual foi uma das principais razões que levou Davi a vencer Golias? Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 e 18. Um dia Jessé, que era o pai de Davi, disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento esse cesto com grão tostados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Portanto, qual foi uma das principais razões que levou Davi a vencer Golias? Porque Davi tinha um coração submisso ao Pai e disposição em servir seus irmãos. Portanto, enquanto amamos a Deus e amamos as pessoas, enquanto fazemos isso, os gigantes estão caindo. Deus usa essa situação, porque se Davi não estivesse lá, ele não veria o gigante. Se ele não tivesse visto o gigante, ele não estaria encarando o gigante. Mas ele foi lá porque o pai falou para ir, e foi lá para servir os seus irmãos. Aqui nós tivemos um momento agora, de conhecer o trabalho lindo que nossos voluntários têm feito. E é isso que é importante entender, que nós estamos fazendo tudo isso para o Senhor. E quando fazemos isso para Deus, os gigantes da nossa vida, porque enquanto cuidamos dos negócios de Deus, Ele cuida dos nossos negócios. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. E Davi então estava indo com esse propósito, mas ele viu o que aconteceu. E eu quero aqui ler o último versículo e declarar algo sobre a sua vida. 1 Samuel 17, versículo 51. E eu peguei uma parte do versículo 52 também. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os seus desafios vão ser vencidos em Deus. Os seus desafios serão vencidos em Deus. Quando os inimigos viram que o grande tinha caído, os pequenos começaram a fugir. E a Bíblia fala então que os soldados de Israel e todo Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus. E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus, os gigantes que se levantaram sobre a tua vida, está fazendo você descobrir os potenciais que você tem, a desenvolvê-los, está fazendo você enxergar o que está por trás disso, e está te levando também a enxergar que existe um Deus todo-poderoso, que cuida de você, que luta por você, que faz aquilo. Ele prepara nossas mãos para a batalha e nossos dedos para a guerra. Por isso nós declaramos, em nome de Jesus, se você entrou nesse lugar, talvez passando por desafios e olhando, só vendo o gigante, Davi não viu um gigante, já viu um incircunciso, alguém que não tinha aliança com Deus. Então esse é um tempo que esses gigantes vão cair em sua vida.
Esse é um tempo em que Deus vai te levantar. Esse é um tempo em que Deus vai restaurar a sua sorte naquilo que você estava vendo ou que você não estava enxergando. É tempo de nós nos levantarmos e declarar que o Senhor, Ele luta por nós, que o Senhor luta nossas pelejas, nossas batalhas. É Ele que faz a diferença na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos dessa forma, nós declaramos, Senhor, a Tua palavra é verdade. Jesus, Ele ressuscitou e a palavra de Deus diz: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Por isso, a morte, onde está a morte? Onde está a sua vitória? Porque Jesus venceu. E em nome de Jesus, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá, igreja, vamos declarar toda a terra, vamos juntos. É o Senhor, toda a terra exaltará, meu coração declarará, grande é o Senhor. Toda a terra exaltará, Senhor. Grande é o Senhor. Mais uma vez. Toda a terra exaltará, meu coração declarará, grande é o Senhor. És o meu respirar, gratidão, meu louvor, te dou meu louvor. És o meu respirar, gratidão, meu louvor, dou meu louvor. És o meu respirar, gratidão, meu louvor, dou meu louvor. És o meu respirar, gratidão, meu louvor, Senhor. Aleluia. Você que entrou aqui, talvez pela primeira vez, ou você que ainda não tomou uma decisão de entregar sua vida para Jesus, você que está conectado aqui conosco também, e que ainda não tomou uma decisão no teu coração, mas quer fazer isso essa noite, eu gostaria que todos abaixassem a cabeça, fechassem os olhos. Vamos ter esse momento para respeitar a decisão de cada um. Mas você vê que essa palavra e tudo aquilo que aconteceu nesse momento que você esteve aqui conosco, tocou teu coração e você quer tomar essa decisão de receber Jesus na sua vida, tomar isso como uma declaração. Eu gostaria de orar por você, e para isso eu gostaria que você levantasse a sua mão, para a gente identificar. Amém. Glória a Deus. Isso. Você nasceu para aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus te abençoe lá atrás, aqui no meio, nos cantos lá no... Glória a Deus. Vamos abaixar suas mãos, vamos abrir os olhos, vamos louvar e agradecer a Deus por essas decisões tomadas. Obrigado, Jesus. E nós, como uma igreja, como família, você não vai ficar sozinho nessa decisão, nós vamos orar junto com você nesse momento. Então, gostaria que todos dissessem comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado por ter morrido na cruz por mim. obrigado por ter morrido na cruz por mim, Pelo teu grande amor, pelo teu grande amor. eu quero entregar agora Eu quero entregar agora a minha vida, a minha vida, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu ofereço para ti. eu ofereço para ti. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu quero viver eu quero viver a vida que o Senhor tem para a minha vida. a vida que o Senhor tem. No nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém, Amém. amém e amém. Vamos aplaudir novamente.
Rafa. Podemos dar uma grande salva de palmas honrando a vida do pastor Reis por essa mensagem poderosa para nos encorajar, para nos lembrar que nós podemos florescer em meio aos desafios, que Deus está com a gente nessa caminhada. E há muito para nós à frente essa semana, muito para nós em relação ao nosso relacionamento com Deus, o nosso crescimento. Hoje, se você tomou essa decisão de iniciar um relacionamento com Jesus, entregar a sua vida a Ele, nós amaríamos poder te dar todo o suporte para você continuar crescendo, aprendendo, desenvolvendo tudo aquilo que Deus plantou no seu coração, que Ele tem para a sua vida. Nós temos um programa chamado Eu Decidi, que se você desejar participar desse programa, são 2 encontros presenciais, ocorrem no domingo mesmo, antes das nossas reuniões, para facilitar a logística. Você pode entrar lá, nossa equipe vai passar todos os detalhes, todas as informações, e nós sabemos que você vai continuar se aproximando cada vez mais de Deus. O propósito é a gente olhar para Jesus Cristo, estarmos empoderados para poder dar um próximo passo na nossa jornada de fé. Quem sabe o seu próximo passo é retornar domingo que vem, contar para alguns amigos aquilo que você experimentou no dia de hoje. Nós temos certeza que você vai ser altamente abençoado em nome de Jesus, amém? Vamos honrar mais uma vez todos que tomaram essa decisão aqui online. Deus abençoe sua vida.